Quem sou eu? A criatura de si e de per si, de só e de per só, de dó e de per dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si lá, sol, fá, mi, ré, dó. Quem sou eu? O possível ou o impossível? O terminável ou o interminável? Poderia começar aqui e terminar ali. E então ali seria aqui e aqui seria lá. Quem sou eu e vim de onde? Quem sou eu e vou para onde? Sozinho no mato, qual bicho do escuro, sem cavalo preto e sem galope, o medo no peito, o peito apertando, o frio na espinha, sem sinal do vento. Quem sou eu? Faz arena no vento de um sonho contente, trazendo a toda a cena a brasa do fogo da gente. Nas estradas dessa vida, vamos sem parar, tendo o sol como guarida, as estrelas e o luar. Ei, você já ouviu falar do teatro em Ponte Nova? A nossa história é antiga e vem sendo construída há anos pelo seu povo. Cada um escrevendo páginas do capítulo dessa história. Se voltarmos lá para os anos de 1800, podemos citar nomes como Antônio Brant, Henrique Boldrini, o grupo de teatro Misotes, a família Souza Clímaco. Vamos contar essa história com a ajuda de algumas personalidades que marcaram a história do teatro aqui em Ponte Nova, com muita devoção, vocação e arte. Fernando Drummond. E aí, Fernando, o que você tem para contar pra gente sobre o teatro em Ponte Nova? Eu gosto de teatro, sempre gostei e sempre fiz teatro desde pequeno. Mas a primeira vez que eu entrei num palco foi no Colégio Dom Elvésio, que eu fiz aulas com o Edson Joseph, que dava aulas de teatro para a gente, para os alunos do Colégio Dom Elvésio. E ali eu já comecei a me familiarizar com o palco em si. E aí quando foi em 1990, o Colégio Equipe de Viçosa veio para Ponte Nova e passou a funcionar dentro do Colégio Dom Elvésio. E o Colégio Equipe trouxe de Viçosa o diretor de teatro, Marcelo Andrade. O Equipe ofereceu para a gente aulas de teatro naquela época, nos anos de 1990, 1991 e 1992. Com essa pessoa maravilhosa, que era um ator maravilhoso, um diretor maravilhoso, que foi o Marcelo Andrade, de Viçosa. Então, foi um período muito mágico, foi quando nós criamos o Grupo Equipe de Teatro aqui. E o Grupo Equipe de Teatro não foi só um grupo de teatro, foi um movimento cultural em Ponte Nova. E foi um tempo muito mágico, muito místico nessa cidade. Para todas as pessoas que participaram desse grupo, foi uma experiência assim maravilhosa. Inclusive, algumas pessoas influenciadas, né, por esse tempo, seguiram até a carreira de ator. Como foi o exemplo do meu amigo, participante desse grupo equipe, que é o Márcio Machado. O Márcio foi para o Rio de Janeiro, se formou pela CAL, que é a Casa das Artes Laranjeiras, começou a trabalhar profissionalmente com teatro, hoje é ator profissional, fez várias peças no Rio de Janeiro, peças de sucesso, fez participações em novelas, em televisão, em cinema, e é uma pessoa que, dessa época, realmente seguiu a carreira e hoje é um ator profissional e trabalha com isso diariamente. Eu fico muito emocionado quando recebo notícias de Ponte Nova de que nesse momento, por exemplo, está sendo realizado um festival de teatro, de que tem gente lá lutando pelo teatro. Então, você que está aí assistindo esse documentário agora, vá ao teatro e vá com constância.
assista peça de fora, de pessoas famosas, mas também valoriza o artista local, vai assistir peça de gente daí da cidade, de Ponte Nova. Tive a sorte de estudar num colégio que tinha um teatro, o Colégio Dom Helvécio, e a grande sorte de ser contemporâneo e amigo pessoal de Fernando Drummond, que sempre foi muito proativo, realizava as coisas, fazia as coisas acontecer. O Fernando pegava as chaves do teatro com a coordenação da escola, ele conseguia convencê-los. A gente passava ali algumas horas da semana trancado naquele teatro, ensaiando, criando, trabalhando. E depois a gente apresentava o que a gente preparava ali e era sempre sucesso, era uma alegria. Foi um momento muito importante da minha vida, mais bonito momento até então. Uma cidade que não produz arte, que não produz teatro, cultura, é mais triste, é mais cinza. E as pessoas também vão ficando mais facilmente manipuláveis. Num país que está cheio de perpétuas, a gente tem que ser tieta. Essa minha experiência profissional com teatro começou em Ponte Nova mesmo, influenciado principalmente por esse tempo que nós tivemos aqui no Colégio Equipe, com o grupo Equipe de Teatro. Eu mesmo, pessoalmente, eu fui para o Rio de Janeiro, estudei em escola de teatro, fiz algumas peças no Rio de Janeiro, trabalhei com Marcelo Andrade no Rio de Janeiro, eu fiz uma peça com ele maravilhosa, que foi uma adaptação de Hilda Furacão. Trabalhei em tudo no teatro, né? E como ator também. Eu acho que Ponte Nova é uma cidade abençoada nessa área teatral, porque desde que eu comecei aqui, eu nunca vi o teatro ficar sem existir nessa cidade. De uma forma ou de outra, ele está sempre presente. E o Teatro do Palmeirense também teve seu marco na história de Ponte Nova. Vários espetáculos e vários grupos vieram até aqui para fazer suas apresentações e suas aulas. Quem pode nos contar um pouquinho mais sobre esse espaço e outros lugares também é o Ailton Carran. Não é mesmo, Carran? Eu comecei a trabalhar com teatro no Colégio Dom Helvécio. Em 1978, né, existia o grupo de jovens do Colégio Dom Helvécio, que era o grupo Construindo, e existia um senhor, né, que chamava o senhor Ludovino, que ele era irmão salesiano, e ele trabalhava com a gente no grupo de jovens, e a gente sempre fazia espetáculos de teatro para arrecadar dinheiro para o oratório festivo. E assim ali começou, né? Fizemos várias coisas nessa época. Depois, né, saí do grupo de jovens e começamos a fazer teatro ali no Colégio Dom Helvécio mesmo. Fizemos vários trabalhos ali. Depois veio para Ponte Nova, Marcelo Andrade, né? Ele começou fazendo teatro da equipe e eu voltei a fazer teatro, que eu tinha dado uma pausa, e comecei no 1º de maio. O Luiz Raimundo era presidente do 1º de maio na época. Daí surgiu o projeto Quinta Cultural e depois caminhamos para o Esporte Clube Palmeirense. Fui convidado pelo Padovani, né, para a gente fazer um trabalho de teatro lá, e aí acabamos criando o grupo de teatro palmeirense. Fizemos o Alto da Compadecida, fizemos Pluft, fizemos Nenhum Casamento e Quase um Funeral, que na verdade era uma adaptação de Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, e fizemos muita coisa ali. Nós saímos do Palmeirense, eu fui para Brasília na época, né? Eu queria fazer um curso e acabei fazendo vários cursos em Brasília de teatro. E aí eu voltei para Ponte Nova. Quando eu voltei para Ponte Nova, voltamos a fazer teatro no Palmeirense. Logo depois, saí do Palmeirense, nós criamos a Companhia Teatro de Bolso. Fizemos vários trabalhos em Ponte Nova, de onde surgiu muita gente boa, de um trabalho, né, que nós fizemos. Aí eu quis profissionalizar o trabalho que a gente fazia. E a única forma era estudar para que isso acontecesse. Aí registramos uma empresa e começamos a trabalhar e ganhar dinheiro com teatro.
Porque, na verdade, teatro profissional e amador, né, para mim, a divisão está aí. E depois, né, desses trabalhos em Ponte Nova, tivemos vários prêmios no Festival de Teatro de Lafayette, enfim, participamos de vários festivais em vários lugares. Acabou que a gente veio para Belo Horizonte, fui convidado para trabalhar num projeto aqui e continuamos a fazer teatro aqui. Nós participamos, né, no início do Festival de Teatro Ponte Nova, participamos da construção da ideia, né? Hoje a gente não é possível, né, a gente estar participando sempre, porque essa questão de estar fora às vezes não é possível, porque tudo acaba tendo um custo maior para se fazer, então, às vezes, querer não é poder nessa área da cultura. E acho muito interessante essa questão do ator, do diretor diversificar, né? Trabalhar com teatro de rua, trabalhar com teatro de palco, trabalhar com teatro alternativo, e é isso que nós fizemos. E o conselho que eu dou, né, para você, ator que está começando ou que já faz teatro há muito tempo, estude. Né? Estude. Quanto mais conhecimento você tem, melhor é para você, né? E cada espetáculo que você monta é um aprendizado novo. Não podemos falar do teatro em Ponte Nova sem citar o famoso Teatro do SESI, a Escola Cultural de Arte Popular, que ganhou força e trouxe vários espetáculos e festivais aqui para nossa cidade nos anos 90, sob a direção de Adair Liberato e Eliane Florencio. Tá aí, Adair Liberato, mais uma pessoa que pode nos contar mais um pouquinho sobre a sua vivência com o teatro em Ponte Nova. Minha trajetória no teatro, ela começou pelas mãos do Ayrton Carrão. No início dos anos 90, o Carrão dirigia um grupo de teatro, que é o Grupo de Teatro Palmeirense, aqui em Ponte Nova. Quando já estava assim, finalizando os ensaios, ele sempre me convidava para poder ir e traçar alguns comentários sobre o espetáculo. E então foi assim que eu me aproximei com esse universo da cena teatral. E o Carrão era uma pessoa super interessante porque eu vejo o Carrão como um grande produtor e realmente um incentivador da cultura. Aí ele criava grupo, ele incentivava os artistas de outras áreas e ainda criou o Prêmio Cheleco, que é um prêmio de incentivo. Porque quando existe no município, existe na cidade, uma premiação que incentiva os artistas, isso fomenta a arte, isso fomenta a cultura. E o Carrão fazia isso muito bem, porque todo ano as pessoas queriam ser premiadas com o Prêmio Cheleco, então um queria se destacar, então havia esse reverberar das atividades culturais do município. Então ele não era só o professor, ele não era só o diretor, ele ia além disso. Então isso era muito interessante no trabalho dele. Ainda nos anos 90, eu iniciei com o trabalho no SESI. Eu, juntamente com minha prima Eliana Florencio, nós abrimos uma escolinha que abarcava ali várias atividades culturais. Lá nós tínhamos música, tínhamos dança, tínhamos teatro, tínhamos reforço escolar. Também era um projeto bem interessante. E foi assim que eu resolvi assumir a criação de um grupo também, da mesma forma como o Carrão tinha, né, o grupo do Palmeirense, e algumas dessas pessoas que depois ficaram assim, sem o pai, né, do teatro, né, ficaram órfãos do teatro, migraram para o grupo Usina de Teatro, que era o grupo que eu comecei a dirigir. E foi assim, né, que eu consegui trabalhar por alguns anos com o grupo Usina de Teatro. Fizemos alguns espetáculos, né? A minha linha seguiu, a princípio eu seguia um pouco a linha das encenações religiosas, Paixão de Cristo, a encenação do Nascimento de Jesus, Natal, né? E depois a gente migrou também para uma linha mais popular, de pegar pequenos textos e juntar numa coletânea e fazer essas apresentações, transformar essas coletâneas de texto, transformar isso num espetáculo. Aí a gente trazia a música, a gente trazia a dança para dentro do espetáculo, que eu acho que o teatro é bacana porque ela consegue trazer todas as artes para dentro do espetáculo, né? Meu primeiro trabalho aqui em Ponte Nova como diretora, meu primeiro trabalho foi no SESI, né? E depois, quando eu fui para a faculdade, eu cheguei a trazer o meu TCC para aqui, que foi o Bem Amado. Depois, a convite do demais, eu fiz o Lata d'Água.
Foi legal que eu aproveitei as crianças aqui de Ponte Nova, várias pessoas que nem atuavam foram participar desse projeto. Eu, já na Secretaria de Cultura, enquanto secretária, eu dirigi um dos maiores espetáculos que eu fiz aqui em Ponte Nova, maior assim no sentido assim, de ter demandado mais tempo de ensaio, e era o que envolvia um grande número de pessoas, né? O elenco era muito grande, né? Que foi o Via Crucis, que a gente fez uma parceria com as 3 igrejas, né? E trouxemos essa encenação para a rua. Eu fiz um outro que é meio musical, com umas senhoras, né, que foi uma homenagem ao Luiz Gonzaga, fizemos até na Praça de Palmeiras, esse aí foi em 2012, me parece, e o último foi em 2015, que eu fiz aqui o Hairspray, que aí também eu juntei o pessoal que tinha já uma participação em teatro, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana. O resultado do espetáculo foi legal. E sobre a importância do fazer teatral, eu analiso o seguinte: todas as artes, elas são importantes, ela tem uma importância fundamental na vida do ser humano, o poder de transformação. O teatro tem essa capacidade de humanizar, mas de fortalecer também o objetivo de conquista, de busca. E por isso que eu acho que o teatro é importante, acho que todo mundo deveria fazer. Se não fizer teatro, faça música, faça dança, faz uma arte, porque você vai ser muito mais feliz. E olha o bambu, tibambu, tibambu, e. E olha o bambu, tibambu, ah. Bambu lelê, bambu lalá. Bambu lelê, bambu lelê, bambu lalá. Bambu lelê, bambu lalá. Bambu lelê, bambu lelê, bambu lalá. Esse espaço foi palco para várias apresentações aqui na nossa cidade. Na década de 70, a famosa Semana do Teatro acontecia aqui e contava com a participação de personalidades como Luiz Raimundo de Oliveira, Ricardo Mota, Padre Lisboa e o Bob Alexandre com seus bonecos e marionetes. Esse espaço me vem à mente o Emerson de Paula, criador do Festipom. E aí, Emerson, o que você tem a nos falar sobre o teatro em Ponte Nova? Bom, Ponte Nova é o berço onde tudo começou. Eu sou filho de cantor e fui criado no meio disso tudo. Eu tinha vontade de ser músico e aí eu acabei optando pelo teatro. Na escola eu fiz muito teatro, tive vários professores que me incentivaram. Já na adolescência, tinha um grupo grande de adolescentes que fazia teatro. E aí nós fomos levados para que a gente pudesse fazer um teste. Era assim que adentrava o grupo de teatro do Palmeirense, dirigido à época por Carrán.
e a gente fez várias peças, como o Alto da Compadecida. Depois de um tempo, né, que o Carrão foi para Brasília para se profissionalizar, eu comecei a trabalhar com a Daí Liberato. Então a gente fez parte de um grupo que chamava Usina de Teatro, fizemos muito teatro no SESI, muita intervenção na rua, e isso foi só aumentando a minha vontade de fazer teatro a nível profissional. Na minha época, o lugar mais próximo para se estudar teatro era no Rio de Janeiro. Cheguei a tentar vestibular no Rio de Janeiro, na Unirio, e não passei, fiquei excedente, era tudo muito difícil. Então, felizmente, eu sou da época, acho interessante registrar, que é dos primeiros vestibulares para artes cênicas em Minas Gerais, onde teve na UFMG e na UFOP. Então, eu fiz nos dois e passei na UFOP, sou da segunda turma de artes cênicas da UFOP, então esse processo também de começar um curso, de entender o processo, foi fantástico, porque aí eu queria ser ator, sou ator, mas eu descobri a magia de dar aula de teatro. Então eu fiquei entre a prática artística em teatro e a prática pedagógica em teatro. E aí, de Ouro Preto, eu fui para vários lugares do Brasil mesmo, do interior de Minas, outros estados brasileiros, enfim, tive um grupo de teatro e a gente fez turnê, trabalhei com produções onde eu fui contratado, teatro profissional na capital, em Belo Horizonte, até que eu retorno, depois de um tempo, para a minha cidade, e aí eu começo a trabalhar com teatro educação. Tive uma participação muito grande como professor de arte nas escolas públicas, né, estaduais e municipais. Também trabalhei em escolas particulares e eu friso aqui um momento importante que foi a retomada da oficina de teatro no Colégio Salesiano Dom Helvécio, onde a gente batizou de curso livre de teatro, que era um curso de formação de 1 ano. O Dom Helvécio sempre teve essa questão de incentivar o teatro, né, a rede salesiana. Foram 5 anos, o curso livre de teatro do Dom Helvécio fez um movimento enorme na cidade. Foi uma escola que se destacou por ter um curso de teatro extra classe e gratuito para todos os alunos. A gente conseguiu reformar o salesiano, né, o teatro salesiano, que é hoje, até hoje em Ponte Nova, é um dos lugares que realmente tem essa cara de teatro, né? Não é só um espaço cultural. E aí foi fantástico. Depois disso, eu criei também um grupo de teatro meu que chamava, né, NAED, Núcleo Artístico Educacional. E qual que foi a diferença? Além de produzir artisticamente, trabalhar com oficinas, a gente começou a inserir projetos de teatro com terceira idade, com pessoas com deficiência, e a gente foi para a região. E numa questão profissional, quando eu falo, de pensar em dinheiro mesmo, de viver disso. A gente teve um escritório, e aí eu trabalhei com vários grupos aí de teatro, da Companhia Teatro de Bolso, Viver com Arte. Chamei essas pessoas, ou os grupos, ou artistas individuais, e para a gente ganhar dinheiro, profissionalizar a área. Foi muito bom, foi muito respeitado. O NAED durou mais de 5 anos. No andar dessa carruagem, eu trabalhei também com a política pública de cultura na cidade. Pensando na minha formação, fiz mestrado, doutorado em teatro, enfim, foi me profissionalizando. Então hoje eu sou professor num curso superior de teatro. Então hoje eu continuo nesse processo de prática artística, prática pedagógica em teatro, formando pessoas. E hoje estou, né, no meio do mundo, em Macapá, no norte do país. Sobre o Festipom, Ponte Nova é um celeiro de artistas de várias áreas. A música tem um destaque grandioso, com nomes reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, mas também nós temos grandes nomes do teatro em Ponte Nova. O teatro sempre foi algo que fez parte da cultura da cidade, seja o teatro nas escolas, seja o teatro na rua, seja o teatro com grupos e seja o teatro através daqueles quadros vivos, que foi histórico em Ponte Nova, né? E, enfim, pelas minhas andanças por Minas Gerais, eu queria que isso acontecesse em Ponte Nova também. Então, eu convidei os grupos, à época, Companhia Teatro de Bolso e Viver com Arte, para que a gente criasse o Festipom, Festival de Teatro de Ponte Nova. A gente foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, na primeira edição. O Festipom, numa cronologia, ele tem 10 anos, ele se reinventou na pandemia e hoje, felizmente, a maior felicidade que eu tenho é você poder sair da sua cidade
E os artistas de teatro da cidade, eles estão continuando o festival de teatro. E é isso mesmo, porque o festival não é meu, o festival é da cidade. Nesse sentido, várias pessoas também começaram a se profissionalizar. Então isso é muito importante, porque são pessoas que vão, fortalecem o Fazer Teatral em Minas, retornam para a sua cidade e contribuem com a cidade. E levam também o nome de Ponte Nova para outros lugares. Isso é fantástico. A dificuldade de fazer teatro ela é muito grande, mas eu acho que você tem que ter determinação, tem que ter organização. Eu acho que todo artista tem que ter também noção da sua produção, se isso é a sua profissão. Se você quer viver disso, tem que estudar, tem que levar a sério, tem que se profissionalizar, entender que isso é uma profissão. Então é esse o conselho que eu deixo. Agora, o teatro é maravilhoso, não sei fazer outra coisa. Eu desejo que Ponte Nova continue com esse movimento cultural. O Festipom surgiu na luta, na garra, parcerias com escolas, com o comércio local, que já entende a existência, né, disso tudo. Então, vida longa ao Festipom, fico muito feliz, emocionado de saber que o festival está andando e está continuando. Agora mesmo vim de dentro e estou cá fora. E todos me veem e não me vejo, não vejo ninguém. Sou o teatro, uma cena, uma trama, um ator, o autor. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de pouco, é o pouco sozinho. Converso comigo e poderia conversar contigo. E haveria tigo e migo. E então talvez eu não estivesse aqui. Eu tenho 20 dedos, 5 em cada mão, 5 em cada pé. Minha cabeça pensa e não dispensa. O que vai por fora, meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, minha boca fala, eu sinto cheiro, as minhas mãos apalpam, agora apalpo o ar. E poderia pegar uma flor e jogar para o alto e dar um salto e rir. E rir de amor. Quem sou eu? A criatura num picadeiro como um mágico. E num zaz, eu tiraria coelho da cartola, girassóis dos olhos e teria uma capa preta, cheia de estrelas para me cobrir. Quem sou eu? Quem sou? O nome não vem ao caso porque eu poderia jogar fora no fundo de um poço. Eu sou um náufrago, um escrivão, um monge. Estou num palco, não sei se escolho ou se me escolhem. Eu sou a criatura que está sempre sozinha, sobre um palco. E tenho corda, pilha e eletricidade e devo rir. Quem sabe até chorar, se der ocasião. Eu sou o ar, o gesto, o andar, e poderei cair e levantar. Sou peça de uma festa e poderia me inclinar para a direita e para a esquerda e depois erguer a mão assim em saudação e dizer numa linguagem que todo mundo entenda: senhoras e senhores, boa noite. Eu moro em Ponte Nova já há mais de 40 anos e o teatro entrou na minha vida na década de 70. Eu estudava no Colégio Leão Verso, fazendo o segundo grau, hoje chamado ensino médio, e eu mantive contato com uma das grandes figuras que gostava de fazer teatro e também era artista plástico, era o Padre Lisboa. E ele tinha um processo interessante em Ponte Nova, que era fazer os festivais de teatro com os alunos do colégio. Mas ele dava uma abertura para que outras pessoas, que não fossem nem professores, pudessem também participar. E eu me lembro que eu cheguei a escrever muitos esquetes
que eram dados para aqueles pequenos grupos de teatro. Em seguida, nós criamos o nosso próprio grupo de teatro, ligado ao grupo de jovens da Igreja Católica, que é um movimento chamado Construindo, mas ele era ligado justamente para poder referenciar a cultura católica, e aí nós encenávamos diversas peças do Padre Nereu Ramos. O Padre Nereu Ramos, ele era uma figura muito conhecida nacionalmente. Nós encenamos o primeiro, foi o Natal de Esquina, e engraçado que quando nós fizemos o Natal de Esquina, nós conseguimos reunir pessoas de toda a comunidade, inclusive mecânico, que é o Cirão, por exemplo. O outro era ferroviário, que é o Edésio Martins, e que casou com uma professora chamada Penha Gomes, que também participou dessa peça como Ana Célia. E essa primeira peça que nós fizemos fez muito sucesso, porque a gente cobrava ingresso, mas todo o dinheiro era revertido para o chamado Oratório Dom Bosco, do Colégio Dom Elvésio. Tinha um trabalho com pessoas carentes, com crianças carentes, de toda a periferia de Ponte Nova. Então o ingresso era cobrado a preço baixo. Em seguida nós partimos para um teatro mais profissional ou semi-profissional, que aí cobrava ingresso e era dividido entre as pessoas do grupo. Aí nós criamos depois um teatro chamado, que era Rimodelt. Aliás, eu até brinco com a palavra Delt, aí não tem nada de modesto, porque na verdade Rimodelt era Ricardo Mota e Delcio Teobaldo. Delcio Teobaldo é uma grande figura de Ponte Nova, escreveu vários livros, trabalhou na TV Educativa no Rio de Janeiro, e nós fizemos várias peças de teatro, e essa primeira peça nós fizemos, chamava Os Transviados, e essa peça é de um autor desconhecido de Ponte Nova. Nós conseguimos levá-la para todas as cidades do entorno da região do Vale do Rio Piranga, aonde tinha salão paroquial, porque não existia outros tipos de espaços aqui na região que não fossem salões paroquiais. E ali nós encenamos essa peça na região inteira. Posso citar Guaraciaba, Raul Soares, São Pedro do Ferro, que é a cidade onde eu vim. Bom, depois dessa peça nós resolvemos criar um outro grupo, que aí sim era um grupo mais forte, mais denso, com pessoas que sabiam fazer teatro, que tinham passado inclusive por experiências teatrais em Belo Horizonte. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu morei 3 anos, eu cheguei a fazer um curso de teatro na famosa escola Martins Pena. Martins Pena eu tive, inclusive, com um dos professores, nada mais, nada menos que José Wilker. Mas essa, para fechar o nosso ciclo de atores em Ponte Nova, nós fizemos o Grupo Atenas de Teatro. O Grupo Atenas de Teatro é que foi o ápice do que nós imaginávamos na década de 70. Nós encenamos a peça em 79, nós conseguimos fazer 4 apresentações no Colégio Dom Elvésio. Morro Engato na China foi com o Rimodelt, que também andou pela região, e fizemos a peça O Jogo da Verdade, que é de Aurimar Rocha. Como é que eu vou dizer para as pessoas que querem fazer teatro? Primeiro, elas têm que se profissionalizar, fazer cursos, porque são importantes. Como é que você faz o gestual, passar por esse trabalho de realmente de aprender, não só a parte teórica, mas a parte prática. Né? Como é que o cara respira, como é que ele se move em cena, como ele se coloca ali naquele lugar, né? É uma profissão muito dura, você tem que estar aí nessas batalhas de leis de incentivo, mas também vendendo ingresso dá para dar uma boa grana. Dá para tomar uma cerveja ou um vinho, o que você achar melhor. Essa é a minha mensagem para os atores e para as atrizes. Um abraço. O bairro do Triângulo ganhou ainda mais representatividade com o teatro em 2003, com a chegada do grupo Amigos da Arte. Crianças e adolescentes começaram a dar voz ao teatro em Ponte Nova, acendendo ainda mais essa chama. Oficina de teatro aonde? Lá no grupo de teatro, Viver com Arte. Quem dá aula lá? Tiago de Souza. Eu posso ir lá? Pode, vamos! E aí, Tiago, o que você tem para nos contar sobre o teatro em Ponte Nova? Iniciei a minha trajetória no teatro nos anos de 1999, na Escola Cultural de Arte Popular, no SESI, tendo como referência as professoras Adaí Liberato e Eliane Florencio. Em 2003, fundei o grupo Amigos da Arte. Do grupo Amigos da Arte surgiu, então, o grupo Viver com Arte, em torno de 2005 a 2006. O objetivo principal é colocar a criança e o adolescente em contato direto com a arte. Não de maneira profissional, mas de forma de incentivar o fazer teatral, o fazer cultural dessas crianças e adolescentes.
Iniciamos as nossas oficinas nas escolas do bairro, na Corporação Musical Santíssima Trindade, e conseguimos também o apoio do SESI para fazer essas atividades. Foram mais de 40 espetáculos montados ao longo de toda a nossa trajetória. Alguns prêmios, né? O Prêmio Cheleco de Cultura, Personalidade Pontinovense, o Prêmio ABCD de Arte e Cultura. Em 2015, nós ampliamos as nossas atividades e passamos a oferecer, além do teatro, as oficinas de dança, capoeira. De grupo Viver com Arte, montamos a Associação Cultural Viver com Arte, que tem o objetivo, então, de ter outras atividades. Em 2010, com o fortalecimento desse movimento do teatro em Ponte Nova, participamos da realização do Festival de Teatro de Ponte Nova, idealizado pelo diretor do NAED, na época o Emerson de Paula, e o Festipom, que deu então uma visibilidade para os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Viver com Arte. Hoje no festival nós já estamos caminhando para a 8ª edição. Tivemos algumas interrupções, mas voltamos em cena num novo formato, homenageando algumas pessoas, personalidades do teatro em Ponte Nova, fazendo um festival competitivo. E o Festipom fez com que a gente se tornasse mais conhecido. São mais de 15 anos de arte, cultura e resistência, inserindo a população pontinovense no fazer teatral. E não podemos deixar de citar a nossa saudosa Laene Teixeira Mussi, professora, escritora, poetisa, artista e grande incentivadora do teatro aqui na nossa cidade. Eu mesma, por incentivo e apoio dela, fui estudar teatro, me profissionalizei e, assim como eu, muitos outros foram estudar em São João del Rei, em Ouro Preto, em Belo Horizonte, todo mundo espalhado por esse mundo afora, estudando um pouquinho mais sobre o teatro na nossa cidade. E o mais importante é que de época em época, ano em ano, o teatro em Ponte Nova nunca parou. Estamos em 2021, em meio a um novo cenário, erguendo mais uma vez o seu estandarte, provando que o pontinovense possui fôlego, vontade, garra, arte e teatro! A praça se faz arena, no vento de um sonho contente, trazendo a toda a cena, a brasa do fogo da gente. Nas estradas dessa vida, não é vamos separar, entre o sol como guarida, as estrelas e o luar. A praça se faz arena, no vento de um sonho contente, trazendo a toda a cena, a brasa do fogo da gente. Nas estradas dessa vida, não é vamos separar, sempre estamos de partida, sem saber onde chegar.